Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Bruno Moraes e eu quero, neste momento, compartilhar uma mensagem, uma reflexão no livro de 1 Coríntios, na primeira epístola de Paulo, no capítulo 1, versículo de número 27. Está escrito na última parte: e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quando nós lemos este texto, a primeira impressão que temos é que existe pessoas fortes. E por essa razão, entre o forte e o fraco, Deus escolheu as fracas. Mas na verdade, irmãos, não existe ser humano forte. A verdade é que existem aqueles que pensam ser fortes, aqueles que acham que são fortes. Quando Paulo declara que Deus chama os fracos, não é porque exista fortes. Na verdade, Deus chama aqueles que reconhecem que são fracos. Aqueles que conseguem olhar para si mesmos e enxergar o que é a natureza do homem. Logo a gente entende que fraco ou fraqueza não está relacionada ou relacionado com o pecado, como muitos entendem assim. Fraqueza ou ser fraco está relacionado com a humildade. E o que é humildade? De uma forma bem simples, para que você, meu irmão e minha irmã, entenda, humildade é conseguir olhar para si mesmo, enxergar a sua real natureza. Então, Deus chama os fracos. Por que Deus chama os fracos? Porque, biblicamente, a fraqueza é a fonte do poder de Deus em nós. Isso é incrível. Se muitos cristãos entendessem este princípio poderoso, muitos cristãos se pareceriam muito mais com Cristo, seriam muito mais poderosos, muito mais santos, muito mais puros e fariam muito mais na obra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu assevero aqui neste vídeo que a fraqueza é a fonte do poder de Deus em nós. Quando você começa um propósito de oração, normalmente a gente faz isso quando a gente vem de algum tempo sem orar. Até que Deus te toca e você diz: eu preciso começar um propósito de oração. Eu preciso começar um propósito de busca a Deus. Aí você começa a orar. Você começa primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, uma semana. E você vai concordar comigo que quando a gente começa naquela humildade. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia disso, daquilo. Me ajuda, tem misericórdia. Tem misericórdia. Por quê? No início você consegue ver sua fraqueza. No início do propósito você está na humilhação. Você consegue ver a si mesmo. Você consegue ver a sua real condição diante de Deus. Passa-se uma semana, 2, aí a oração já muda.
Não é mais, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu sou um pecador. Aí muda. Passou 2 semanas de oração. Aí a sua percepção já muda. Você já não pede misericórdia. Você já diz, Senhor, quando eu levantar as mãos para o céu, eu quero ver demônios cair por terra. Senhor, me usa nisso, faça aquilo. Já muda, porque a percepção já mudou. Você não está mais enxergando aquela fraqueza que você enxergava no início. Você agora está com sentimento de poder. E sentimento de poder é um perigo. Até porque poder não deve ser sentido, deve ser crido. A partir do momento que você começa a sentir poder, é um grande sinal de que você precisa se humilhar mais. Porque quando o tema é sentimento, o único que deve haver em nós é o sentimento de Cristo. É o sentimento de dependência e não de poder. Poder não deve ser um sentimento, deve ser uma fé. Então, quando você passou de 2 semanas orando, você começa a ter o sentimento de poder. E isso bloqueia o poder de Deus operar em você. Porque a fonte do poder não é sentimento de poder, é o sentimento de dependência, que remete à fraqueza. Mas, pastor Bruno, o senhor está falando de fraqueza? Fraqueza? O que é fraqueza? O que é fraqueza? Fraqueza está relacionado a tudo que essa carne está sujeita. E não propriamente o pecado, embora também inclua. Não a prática do pecado, mas sim o pecado, a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que Jesus veio em fraqueza. Jesus foi crucificado em fraqueza e ressuscitou em poder. Ora, se fraqueza é pecado propriamente dito, como muitos acreditam, então a Bíblia está dizendo que Jesus veio em pecado? Lógico que não. Logo, a gente precisa rever este conceito de fraqueza. Se a Bíblia diz que Jesus veio em fraqueza e foi ressuscitado em poder, a gente deve entender que fraqueza não é pecado propriamente dito. Fraqueza é tudo o que este corpo está sujeito. Se não, vejamos. Jesus veio em fraqueza. Significa dizer que Jesus deixou sua glória, Jesus deixou seu poder, Jesus se tornou um homem, e como homem ele se tornou alguém fraco. Isso diminui Jesus. Irmãos, Jesus deveria vir em fraqueza. Isso não significa pecado. Fraqueza é tudo o que este corpo está sujeito. Exemplo: aflição, perseguição, calúnia, mentira, injustiça, injúria. Esta carne, este corpo, o ser humano está sujeito a chorar, a angustiar-se. E tudo isso Jesus passou, porque ele veio num corpo sujeito a tudo isso. Por isso a Bíblia diz que ele veio em fraqueza. Fraqueza está relacionado à percepção exata da natureza humana, que por sua vez remete à humildade. Reconhecer as suas fraquezas é humilhar-se diante de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus, ele veio em fraqueza. Por quê? Porque ele humilhou-se a si mesmo. Quando ele tomou a forma de homem, ele viu o que era o homem e não teve outra alternativa ou caminho senão humilhar-se, reconhecer a sua fraqueza. E por essa razão, Jesus, ele sempre
se posicionava como alguém dependente do Pai. Por quê? Por causa da sua fraqueza, que ele escolheu ter, que ele escolheu se revestir de fraqueza, se tornar como nós. Por essa razão, ele sempre orava. Jesus iniciou seu ministério orando. Jesus orava antes dos milagres, depois dos milagres. Jesus orou na angústia, Jesus orou na cruz, mostrando que é na fraqueza que o homem alcança o poder de Deus. Jesus foi o fraco que sempre foi forte, porque reconhecia sua fraqueza. Nele se cumpre a palavra do profeta: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! Porque, irmãos, é na fraqueza que o próprio Senhor Jesus disse a Paulo que o seu poder é aperfeiçoado. Todas as vezes que reconhecemos nossas fraquezas, nós abrimos a fonte do poder de Deus em nós. Todo homem de Deus não falou com demagogia, não foi dissimulado todas as vezes que reconheceu: eu sou fraco, eu sou pecador. Você acha que era com demagogia, com dissimulação, falsidade, que Paulo dizia que era o maior pecador de todos os homens? Que se considerava pecador, o principal deles? Não era. É porque Paulo entendeu o que Jesus disse. Paulo é na fraqueza, é reconhecendo quem é o homem, o que é a natureza do homem. É nisto que consiste o meu poder, porque todas as vezes que nós reconhecermos que Deus pôr diante de nós as nossas fraquezas, nós sempre iremos buscar a sua força. Este é o segredo dos grandes homens de Deus. Este é o segredo dos grandes homens de Deus. É reconhecer a sua fraqueza. E aí Paulo vai dizer: quando penso que sou forte, eu sou fraco. Porque a força do homem não é a fonte do poder de Deus. Mas quando penso que sou fraco, aí sou forte. Porque é na fraqueza que habita o poder de Deus. Nenhum homem fraco que se reconhece, que se conscientiza de sua natureza, nenhum homem que reconhece a sua fraqueza deixa de orar um dia sequer. Porque o segredo, a fonte do poder de Deus está na fraqueza. Enquanto estiver claro para mim que eu sou um pecador, que preciso de Deus para não cometer pecados, enquanto estiver claro para mim que sou um pecador, que preciso do Espírito Santo para não mentir, para não adulterar, para não praticar injustiça, eu sempre me recorrerei ao Senhor, à força de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Reflita nesta palavra. Reflita nisso. A palavra de Deus não nos traz sentimento de força e poder. Ela nos traz sentimento de dependência. Todo homem poderoso em Deus tem intensamente nele sentimento de dependência. Sentimento de dependência. Esse é o segredo dos homens poderosos em Deus. Eles descobriram que a fraqueza é fonte de poder. Quando penso que sou forte, sou fraco. Mas quando penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Deus lhe abençoe e entenda, quanto mais nós oramos à luz das Escrituras, debaixo da autoridade das Escrituras, mais sentimento de dependência surge em nós. Cuidado quando você começar a orar
e começar a se sentir poderoso, é sinal que você precisa orar mais, é sinal que você precisa se humilhar mais para que esse sentimento de poder seja destruído, porque se ele permanecer, ele vai te destruir. Quanto mais oramos, devemos sentir dependência e não sentimento de poder, porque esse sentimento de poder vai te fazer parar de orar. Esse sentimento de poder vai te fazer parar de se humilhar diante de Deus. Mas quando o sentimento de dependência, o sentimento de fraqueza estiver intenso em você, você está preparado para pôr as mãos sobre os enfermos. Você está preparado para expulsar os demônios. Você está preparado para ser confiável diante de uma grande obra que Deus colocará nas tuas mãos. Ore comigo. Eu quero orar por você que entendeu esta palavra, que entendeu o quão poderoso é o fraco nas mãos de Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu oro para que o fraco diga: eu sou forte. Eu oro para que você reconheça as suas fraquezas. Eu oro para que você recorra à força de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo lance luz sobre o teu coração, para que você reconheça que a fraqueza, a percepção de fragilidade e dependência é a fonte do poder de Deus no homem. Enquanto nós não termos esse sentimento de fraqueza, essa percepção, nós não seremos confiáveis para exercer o ministério, para fazer algo para Deus, no reino de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda o que Paulo entendeu. Paulo disse: eu, quando fui ter convosco, eu fui em fraqueza. E qual foi o resultado, Paulo? Minhas palavras consistiram no Espírito Santo e no poder de Deus, porque a fraqueza é a fonte do poder. Deus lhe abençoe. Deus te fortaleça pela percepção da fraqueza, porque o fraco busca Deus, o fraco jejua, o fraco se humilha, o fraco sempre se coloca na dependência, e que este poder esteja em você, e que esta dádiva, esta virtude esteja em você, que Deus lance luz sobre o teu coração, para que você entenda este princípio e seja sempre forte em Deus, dentro do princípio de grandeza, que é a humildade. Deus lhe abençoe, Deus te fortaleça, Deus põe um propósito no seu coração, Deus fortaleça o desejo do seu coração em orar, o desejo do seu coração em se comprometer com a palavra. Deus lhe abençoe. Amém, 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 amém.